bom dia a todos. Nós vamos retomar a série que o pastor Jailson já mencionou, a Nova Vida em Cristo. É uma série que começamos no início do capítulo 3 de Colossenses e vamos expor como é que nós devemos responder àquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Por que hoje nós tomamos a ceia no início do culto e não no final, como nós estamos habituados? Porque o que nós vamos ouvir na mensagem hoje tem a ver com o responder ao que Cristo fez por nós. Então a mensagem parte do pressuposto que Cristo já se entregou por nós na cruz do Calvário e já ressurgiu para que nós andemos em novidade de vida. Hoje nós vamos continuar falando sobre essa novidade de vida, essa nova vida em Cristo. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses 3, nós vamos ler versos 12 a 14, e hoje em especial quero que as crianças prestem bastante atenção, que eu vou falar de uma coisa que elas entendem. Vou falar de armário. Vou falar do armário do crente, vou falar de roupas e outras coisas que a gente tem que vestir, tá bom? Então as crianças prestem atenção que depois que o pastor lê esse texto, nós vamos orar e explicar o que é esse armário do crente, o título da mensagem dessa manhã. Colossenses 3, a partir do verso 12, diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vamos orar mais uma vez. Fechem os olhos. Pai do céu, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que de novo ela fale conosco nesta manhã. Nós cremos que ela é palavra de Deus porque nós cremos que o Senhor fala por ela. Mas sabemos que só o livro, só a tinta, só o papel não são poderosos em si, se o teu Espírito não aplicar esse livro e as verdades desse livro ao nosso coração. Por isso a nossa oração é para que o Senhor fale por intermédio do teu Espírito, com cada um de nós, segundo as nossas necessidades. Oramos em nome de Cristo. Amém. Crianças, atenção. O pastor vai falar de roupas. E roupas tem muito a ver com o que a gente gosta. Você, criança, você é daquele tipo assim, quando a mãe fala assim, ó, hoje você vai vestir essa roupa, você fala, mamãe, não quero. Eu acho que essa roupa não tem a minha cara. Às vezes a gente fala assim, né? Quando a gente vai comprar roupa, os adultos sabem disso. Eles gostam de entrar na loja, mulheres são especialistas nisso, né? Homens mais desligados normalmente. Mas tem loja que você fala, não tem a minha cara. Não tem roupa que eu gosto aqui, não tem nada. Não é a minha cara essa roupa. Roupa diz muito a nosso respeito. Quer ver, crianças? Quando a gente encontra alguém todo vestido de branco, a gente deduz que essa pessoa é o quê? Um médico. Muito bem. E se ela está de vermelho, com um capacete duro, uma bota grande, segurando uma mangueira, ele é o quê? Um bombeiro, muito bem. Tá vendo? Roupa fala muito a nosso respeito. A gente sabe deduzir um pouco do que as pessoas fazem pelas roupas que elas usam. Por que isso é importante? Atenção agora, porque não só as crianças, os adultos vão ouvir uma coisa que frequentemente a gente esquece. Nós às vezes falamos que a roupa não importa. Errado. A roupa diz muito a seu respeito. Roupa importa sim, porque as pessoas julgam você pelo seu exterior. Deus conhece o nosso interior, mas como você se veste expressa muito a seu respeito. Então roupa importa sim. Tanto importa que Jesus contou uma vez uma parábola em que havia uma festa de casamento, todo mundo estava trajado com roupa de casamento, mas aí quando o dono da festa foi andando e encontrou um homem que não estava vestido devidamente, ele foi expulso da festa. Por quê? Porque tinha que ter a roupa certa para a ocasião certa. O que eu quero falar nessa manhã, não só para as crianças, mas também para os adultos, é que Paulo usa a analogia de roupa para dizer como é que nós nos portamos, como é que a gente vive a nossa vida. Se nós somos discípulos de Jesus, se a gente ama Jesus Cristo, que tipo de roupa a gente usa? Só que Paulo não vai falar de roupa assim, ó, de camisa, de calça, de sapato. Ele vai falar de roupas espirituais, mas ele vai falar na linguagem de roupa. E é por isso que eu quero falar com as crianças sobre o armário do crente, o armário que o cristão precisa ter e vestir, se apropriar dela. Agora adultos, eu vou começar com roupas.
Depois eu vou falar de perfumes e um cinto. Por isso que o desenho que o seu filho tem, a sua filha tem, ali tem um armário que tem peças de roupa, tem perfume, tem cinto. Eu vou falar disso hoje, nessa manhã. Mas antes eu queria chamar a atenção do porquê que a gente tem roupas específicas. O nosso texto fala. O texto fala que nós temos uma identidade que exige um tipo de roupa. Atenção, por que eu estou falando tanto de roupa? Paulo usa essa linguagem. Se você atentar para o versículo 5 em diante, e nós expusemos esse texto nas últimas duas mensagens, Paulo fala para fazer morrer a natureza terrena, e no verso 8 ele fala assim: abandonem todas essas coisas. E no verso 10 fala assim, no 9 fala: vocês já se despiram do velho homem. No verso 10, se revestiram do novo. A ideia de se despir, se revestir, é de tirar roupas velhas, roupas que não combinam com você, e colocar novas roupas. E no verso 12 ele continua essa analogia, quando ele fala que nós devemos nos revestir. Olha lá: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de... Aí ele vai listar as roupas. Mas antes eu quero chamar a atenção do começo do verso. O começo do verso fala assim: vocês são povo escolhido, santo e amado. Presta atenção. Vocês são povo escolhido, santo e amado. São três qualidades a seu respeito que não tem nada a ver com você. Por que é importante você saber isso? Porque frequentemente quando a gente fala das qualidades, vai descrever alguém, a gente fala das qualidades dessa pessoa. Quer ver? Quando você vai conhecer alguém que você não vai se encontrar com alguém que você não conhece, você normalmente pede referência, né? Tipo, como é que você é? Alto, magro? Você vai estar vestido de que roupa? Com que carro e tal? Normalmente nós falamos de coisas que as pessoas têm ou são. Aqui não tem nada a ver com o que elas têm ou conquistaram, tem a ver com o que Deus fez por elas. Povo escolhido de Deus. Nós sabemos na nossa teologia que nós não somos escolhidos baseados em coisas que nós temos ou somos, mas baseado naquilo que Deus faz por nós. Ele que coloca o seu amor em nós. Então nós somos povo escolhido de Deus, santo, separado, amado por Ele. Que interessante, normalmente nós não nos descrevemos como coisas que os outros fazem por nós. A gente normalmente se descreve com coisas que nós fazemos. Eu sou pastor, eu sou casado com a Nathalie, eu tenho 2 filhos, eu trabalho com isso, eu faço isso. Mas aqui Paulo descreve cada um de nós como coisas que Deus faz por nós, não coisas que nós fazemos e alcançamos. Quem é você? Povo escolhido, santo, isto é, separado e amado por Deus. Por causa dessa sua identidade, e presta atenção, é uma identidade totalmente baseada em graça. Você não pode se vestir com as roupas do amor pervertido. Eu falei nas 2 mensagens atrás, sobre pecados relacionados à sexualidade. Esse é o amor pervertido. E no verso 5 tem 5 pecados relacionados a essa área. No versículo 8, ele fala dos pecados do ódio consumado. Foi a última mensagem que eu preguei. 5 pecados no verso 8. E agora no versículo 12, ele vai falar de virtudes. 5 virtudes que devem ser parte do armário do crente. Presta atenção, ele está fazendo um jogo de propósito, para você prestar atenção no paralelo, na analogia. Tem 5 pecados de uma área que você abandona, 5 pecados da outra que você abandona, e 5 virtudes que você abraça. Então Paulo está falando de roupas que você tem que se despir. Por quê? Porque as 2 primeiras listas de pecados, elas são qualidades que destroem relacionamentos. E as roupas das quais eu vou falar nessa manhã são virtudes que restauram relacionamentos. Paulo então vai explicar que tipo de roupa a gente tem que usar. Crianças, 5 roupas. Eu vou pedir para você pegar o seu lápis, o seu papel, e quem sabe escrever, vai escrever embaixo de cada roupa o nome dela. Primeira roupa, compaixão. A primeira roupa é compaixão. O texto do versículo 12 fala assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Esse profunda traduz bem, porque fala uma linguagem que nós estamos acostumados, mas literalmente não é isso que diz. É alguma coisa do tipo assim: entranháveis compaixão. É que antigamente as pessoas faziam umas declarações de amor meio engraçadas. Elas falavam assim: eu te amo de todas as minhas entranhas. Olha, eu amo tanto que dói aqui embaixo. Entranha significava alguma coisa interior, alguma coisa profunda, era a sede das emoções. Por que Paulo está falando de
entranháveis compaixões, ou compaixão, ou misericórdia, como diz a tradução Almeida atualizada. Porque ele queria que nosso sentimento em relação a outras pessoas fosse semelhante ao de Jesus. E eu quero agora que vocês entendam que as 5 roupas que eu vou ditar para as crianças são roupas que têm tudo a ver com a postura de Jesus Cristo. Vou dar 2 exemplos. Uma vez, Jesus Cristo teve muita compaixão das pessoas que estavam em Jerusalém e não eram pastoreadas. O texto de Mateus capítulo 9 fala assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaltas, como ovelhas que não têm pastor. Em um outro texto que eu gosto muito, no capítulo 20 de Mateus, Jesus vê 2 cegos que estão dizendo: filho de Davi, tem compaixão de nós. E o texto fala assim: condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e eles recuperaram a vista. Por que eu estou falando dessa roupa? Porque eu e você estamos muito acostumados a falar de uma palavrinha que a gente usa muito, mas que ela é fraca. Quando a gente tem dó das pessoas. A gente usa muito essa palavra. Ai, doeu no coração, tenho tanta dó. A gente fala assim. Só que dó, ela é passiva. Ela não faz coisas. Dó é um sentimento que nos deixa assim, com aquele aspecto de sensibilidade, mas dó fica parado. Dó não faz nada. Compaixão atende à necessidade do outro. Por isso que Paulo fala de profunda compaixão, ou compaixão que vem das entranhas, porque a ideia não é mero sentimento de dó. Jesus Cristo, ele atendia à necessidade do próximo, e eu quero que a gente entenda isso também, isto é, não sermos apáticos para com o sofrimento alheio, e nem simplesmente expressarmos dó. Estou dizendo isso porque frequentemente a gente tem dó de pessoas que sofrem. A gente fica com o coração assim tão triste. Só que tão rapidamente quanto a gente fica triste, rapidamente esse sentimento se vai. Eu tenho essa impressão quando eu assisto o jornal, que tem uma mensagem triste, logo depois tem assim os gols do final de semana. E você não tem nem tempo de sentir tristeza, porque você já é logo movido para um sentimento de alegria. Não é? Porque não deixa você ter profunda compaixão por quem padece. Primeira roupa, não é só dó, é profunda compaixão. Segunda roupa, bondade. Escrevam aí, crianças, embaixo da segunda roupa, bondade. Por que Paulo fala de bondade? Lembra que a última mensagem que eu preguei, os adultos devem se lembrar, eu falei de pecados ligados à ira. E aqui é exatamente o oposto, porque lá fala de maldade, como uma expressão de ira. Nós somos maldosos em relação a outras pessoas. E aqui não, aqui Paulo espera dos colossenses a prática da bondade, assim como Jesus Cristo. Agora atenção, bondade não é só bom comportamento, bondade exige custo. Jesus explicou isso muito bem. Ele disse assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor faz o quê? Dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor não é aquela pessoa assim, calminha, ai, ele é tão bonzinho. Não, o bom pastor, ele tem um custo, bondade custa caro. Eu aprendi isso muito bem quando alguém chamou a minha atenção para o texto de Romanos 5:7, que fala assim que dificilmente alguém morreria por um justo, mas por um bom talvez alguém morresse. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas presta atenção na lógica de Paulo. Ele fala que dificilmente alguém morreria por um justo. Por quê? Porque o justo, ele pode até ser respeitado, mas ele nunca é admirado. O único que é admirado é o bom. O justo é aquele que pede para a viúva sair se ela não está pagando o aluguel. O bom é aquele que paga o aluguel para ela e deixa ela ficar. Tem diferença. O justo pode ser até respeitado, mas ele não é admirado. A admiração vem quando há prática de bondade, porque bondade envolve custo. Jesus está nos ensinando por intermédio da pena do apóstolo Paulo: pratique, revistam-se de bondade. Terceira roupa, crianças, escrevam aí embaixo: humildade. Terceira roupa é humildade. E por que essa roupa é importante? Porque essa é uma das áreas em que o cristianismo é mais radicalmente diferente da ética da época do primeiro século. Por quê? Porque os gregos não citavam humildade como sendo uma virtude. Para os gregos, humildade era expressão de fraqueza,
de covardia. Tanto é que eles falam de coragem, falam de temperança, mas de humildade nunca. Humildade era rebaixar-se. Para o grego isso não é virtude. Na cabeça do grego e do romano isso não é virtude. É o cristianismo que torna essa qualidade uma virtude. Lembra que os falsos mestres, nós falamos isso quando eu expus o capítulo 2, há meses atrás. Eu falei que os falsos mestres, eles pretextavam humildade, eles tinham humildade como pretexto. Por quê? Porque eles machucavam o seu próprio corpo através de ascetismo, através de práticas de afligir, práticas que afligiam o próprio corpo. Paulo fala, essa é uma falsa humildade. Falsa humildade. Por quê? Porque tem a ver consigo. A verdadeira humildade não tem a ver consigo, tem a ver com o outro. Ela é sempre praticada em relação ao outro. Deixa eu explicar. Quando Paulo está escrevendo para os romanos, ele fala assim: cada um pense de si mesmo aquilo que convém. E aí na sequência ele vai falar que quem tem um dom serve assim, quem tem outro dom serve assim, quem tem outro dom serve assim. O que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, lembre-se que você não se basta. Você tem qualidades para ajudar alguém nessa área, mas você precisa do outro nessa área, naquela área, naquela área. Cada um pense de si mesmo aquilo que convém. Em Filipenses, Paulo acho que é até mais contundente quando ele escreve assim: não tenha, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Eu acho isso extraordinário. Não é só bonito, é difícil. Humildade assim é difícil, porque é considerar gente que nós não temos muita honra por elas como maiores do que nós. Agora, se você acha isso difícil, pensa em quem é rei da glória, tratar o outro como sendo superior. Jesus fez isso. Quando ele pega a toalha, ajoelha, vai lavar os pés. Lembra que Pedro fica tão incomodado? Por quê? Porque ele claramente se rebaixou. Ele fala, o filho do homem veio para servir e não para ser servido. E ensina os discípulos a fazer de forma semelhante. Por que é importante a gente entender isso? Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, ele resolve abaixar-se. É a essência da obra salvadora dele, é rebaixar-se. Não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. E é assim que nós temos que agir. Quando Paulo fala para se revestir de humildade, é porque nós temos que tomar muito cuidado com algumas atitudes nossas que aparentam soberbas. Por exemplo, e às vezes é difícil isso, nós temos que ser firmes sem deixar de sermos humildes, convictos sem deixarmos de ser humildes. Temos que expressar confiança na verdade, sem deixar de expressar que pode ser que nós não tenhamos apreendido a verdade corretamente, ou na sua inteireza. Então, é importante que nós sejamos lembrados que humildade é uma virtude a ser buscada sempre. E Paulo ensina a nos revestirmos dessa roupa. Quarta roupa, crianças, anotem aí, embaixo da quarta roupa. Quarta roupa é mansidão. Mansidão. E mansidão tem uma história, por detrás da palavra tem uma ilustração bem interessante. Deixa eu ver se as crianças sabem disso. Crianças, vocês já foram em alguma fazenda que tinha algum cavalo que não era amansado? Você já viu um cavalo que não é amansado? Sabe o que é um cavalo que não é amansado? É um cavalo que não dá para cavalgar nele, ele ainda não foi treinado para isso. A palavra mansidão no grego, ela tem a ideia de um cavalo selvagem que agora foi amansado. E eu acho uma ilustração muito boa de quem nós somos. Eu estava lendo um livro ontem que falava uma coisa que chamou muito a minha atenção. Eu estava falando sobre casamento e ele disse assim: nós temos uma ideia errada de casamento, achando que quando nós encontramos o nosso cônjuge, a gente encontra alguém que é um encaixe perfeito. Errado. Porque encontrar um encaixe perfeito significa que você não muda isso. Não, casamento é a gente fazer as coisas se encaixarem. É fazer as coisas se encaixarem. Isto é, de tal forma que nós expressamos mansidão. O eu selvagem de dentro de nós é amansado. Para que haja convívio pacífico, para que haja um convívio
amoroso. Lembra, Jesus Cristo falou assim, que ele era manso e humilde de coração. Mesmo tendo todo o poder na mão, a sua primeira vinda não foi uma vinda de juízo. Foi uma vinda de salvação, uma vinda mansa. Tanto é que ele nunca se defendeu. Você lembra de falsas acusações contra Jesus Cristo? Ele não levanta e fala assim, injusto! Embora fosse. Mas ele não faz isso. Por quê? Porque ele vinha expressar mansidão. Queria que você entendesse que essa é uma das coisas mais preciosas para a gente ter bons relacionamentos, tanto na igreja quanto em casa. Como diz Provérbios, a palavra mansa desvia o furor. A palavra dura suscita a ira, mas a mansa desvia o furor. Por isso que eu falei que dois que se unem e se tornam uma só carne não é encaixe perfeito. São pessoas que aprendem com mansidão a servirem um ao outro. Isso é casamento cristão. Mesma coisa com pais e filhos. Nós somos frequentemente irritados por nossos filhos, pais. E cabe a nós ter mansidão e entendermos como é que nós temos que servi-los. E nós fomos colocados para servi-los. Isso vale também para relacionamento na igreja, com nossos pais e assim por diante. Última roupa, crianças, anotem aí, por favor. Última roupa é paciência. A quinta roupa do nosso armário, paciência. E essa é uma boa palavra. Eu gosto também da palavra que está na atualizada, né? Almeida atualizada, que é longanimidade. Porque longanimidade é uma palavra longa, é verdade, mas é ter um ânimo longo. É ter um ânimo assim. E essa é uma boa palavra para quem normalmente tem pavio curto. Uma boa palavra. Nosso pavio tinha que ser tão longo que assim não estoura nunca. Mas infelizmente, nós não nos revestimos de paciência. Agora, por que eu estou ressaltando paciência e vou fechar as roupas com essa? Porque Paulo está querendo fazer-nos olhar para Cristo em todos os momentos. Por isso que eu estou citando passagens de Cristo. E essa, mais uma vez, lembra de Jesus Cristo. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Essas foram palavras de Pedro. Por que eu acho lindo Pedro escrever isso? Porque Pedro não era paciente. Pedro é aquele que quando foram ferir o seu mestre, o que ele faz? Pedro queria pegar nas armas, cortou a orelha de soldado, ele queria brigar. Ele não sabia o que era ser longânimo. Mas ele ficou espantado com o que ele aprendeu com o seu Salvador. Quando ultrajado, não revidava com ultraje, mas se entregava àquele que julga retamente. Nós precisamos dessas 5 virtudes. Sem elas, atenção, parece brincadeira, mas não é. Sem elas você é um crente despido, nu. É vergonhoso para você, entendeu? Por isso que é uma boa analogia. Você fica despido, é vergonha. As pessoas olham para você e veem toda a sua sujeira. É muito ruim ficar despido. É muito ruim ficar exposto. Sem essas roupas, você e eu somos expostos. Você não tem nada que mostra que você é cristão. Por isso que Paulo fala, revistam-se dessas 5 roupas. Mas tem mais, o texto fala de outras 2 coisas, crianças. Fala também de perfumes. Por que eu gosto de usar essa analogia de perfumes? Porque ele vai falar de coisas que deixam um ambiente agradável. Coisas que ajudam a tornar o ambiente bem agradável, bem amistoso. Por isso que eu chamei essas 2 atitudes de perfumes. Elas estão lá no verso 13. E elas enfatizam o aspecto comunitário de cristianismo. Veja o verso 13. Fala assim, ó. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. A ênfase é comunitária. No versículo 15 fala que nós somos membros de um só corpo. No 16 fala, ensinem e aconselhem-se uns aos outros. Paulo está falando o tempo todo de um ao outro, um ao outro. E por que isso é importante? É bom que eu repita uma coisa que eu já disse antes a vocês, mas eu quero reforçar. Nós não crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo sozinhos. Piedade não se pratica no quarto sozinho.
Piedade é cultivada em contato com pessoas. Por isso que o movimento monástico é tão enganoso. Ele parece afastar-se de todo o mal e você fica enclausurado. Mas você não cresce sozinho. Você precisa estar conectado a outras pessoas para crescer na graça e no conhecimento. Então, o crescimento na vida cristã sempre acontece em conjunto. Por isso que Paulo vai usar muitas expressões, muitas vezes a expressão uns aos outros, uns para com os outros. E aqui ele tem 2 perfumes. Então as crianças vão ouvir esses 2 perfumes, tá? E eles são perfumes que se complementam. Daria para fazer uma mistura desses 2 perfumes e ficar mais gostoso e mais cheiroso ainda. O primeiro é: suportem uns aos outros. Olha lá o que diz: suportem-se uns aos outros. E esse suporte parece muito engraçado, sabe por quê? Não é a ideia de suportar, de apoiar, é de tolerar. Não é. Normalmente a gente acha que a Bíblia vai falar assim, ó, seja um apoio para o seu irmão, mas não é disso que Paulo está falando. Ele está falando literalmente: tolere, aguente. Eu acho curioso isso, porque parece engraçado dizer assim, ó, você tem que aguentar o seu irmão. Não, pastor, tem que amar, pastor. Não, mas Paulo fala para aguentar mesmo. Por quê? Porque pessoas são pecadoras. Pessoas nos ofendem. Mas lembra, nós somos eleitos de Deus, santos e amados. Deus nos tratou com graça. A minha identidade precisa ser repleta desse perfume, porque se Deus me tratou assim, eu preciso tratar assim os outros. Se Deus não leva em consideração a minha ficha, eu não posso levar em consideração a ficha do outro. Então ele começa dizendo: suportem-se uns aos outros. A ideia é: tolerem mesmo. Mas vem o segundo perfume, ele é mais completo, há um sentido em que há progresso aqui. Primeiro ele fala de suportar, no sentido de tolerar, mas depois ele vai falar de perdoar. E é por isso que a sequência do verso fala: e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. E aqui, gente, é perfume bom, viu? É perfume bom, não é perfume ruim não. Eu não quero que você use aquele perfuminho que você fala assim: eu perdoo, mas eu não esqueço, viu, pastor? Isso é perfume barato, isso aí você compra em qualquer esquininha. Isso aqui é perfume bom. Por quê? Porque fala assim: perdoem como o Senhor vos perdoou. Você vê o finalzinho do verso 13? Perdoem como o Senhor lhes perdoou. O texto está querendo mostrar um padrão difícil. Um padrão alto sim, mas é esse que nós temos que demonstrar. Por quê? Porque essa é a nova vida em Cristo. Cristo não veio e teve uma vida linda para você admirar. Lembra, na vida cristã não tem nada que é passivo, no sentido de você não faz nada. Ou pelo menos assim, o caminhar cristão não é passivo. A gente não vem para o culto assistir o culto. A gente vem para o culto assistir o culto. É diferente de sentar no sofá. É de assistir no sentido de apoiar, de participar, de louvar conjuntamente. Mesma coisa com o perdão. O perdão, ele é ativo. Ele é ativo, ele precisa ir atrás e tratar alguém como se nunca tivesse feito mal algum. Eu quero lembrar da frase de Jesus Cristo, que é uma frase linda e parece utópica. Quando Jesus está preso na cruz, sofrendo as terríveis angústias de carregar os nossos pecados, ele fala: Pai, perdoem-lhes, porque não sabem o que fazem. Você lembra dessa história e você fala assim: uau, que amor de Jesus. Mas eu queria que você entendesse que essa não é uma frase só para ser dita por quem é perfeito. Ela também pode ser dita por quem está sendo aperfeiçoado. Estevão fez isso. Estevão foi o discípulo de Jesus Cristo que foi massacrado por pedras. Lembra, ele foi morto a pedradas. E às vezes a gente se esquece, ou pelo menos nunca ouviu, o que é ser morto a pedradas. Ninguém é morto com pedrinha assim. Morto a pedradas significa ter seus ossos quebrados, sua carne dilacerada, seus órgãos esmagados dentro. Nós estamos falando de sofrimento e dor terríveis. E com força que eu tenho dificuldade de explicar, ele olha para o céu e fala assim: Pai, não lhes imputes esse pecado. O que Estevão fez? Ele usou o perfume de Cristo. E eu estou contando a história de Estevão porque eu não queria que você olhasse para Cristo e falasse assim: pastor, mas é Cristo, pastor, ele é Deus.
Porque a palavra de Deus mostra gente pecadora como eu e você, andando nos caminhos do nosso Salvador. Estevão é um exemplo disso. Que não só suporta, mas perdoa como o Senhor perdoou. Usando ambos os perfumes e vivendo de maneira íntegra. Última coisa que eu vou falar nessa mensagem. Última peça desse armário do crente. É um cinto. Se as crianças prestarem atenção, lá no alto do desenho tem um cinto. Sabe qual é esse cinto? Versículo 14 diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Eu chamei o amor de cinto por causa da ideia de elo, ou como a atualizada traduz, a Almeida atualizada, vínculo da perfeição. Por que é interessante Paulo fechar com o amor? Porque o amor é o que amarra todas as outras roupas, é o que coloca tudo no seu devido lugar. Por isso que ele fala acima de tudo. Você tem que lembrar que em tempos antigos, quando as pessoas estavam usando as roupas soltas, não ter cinto significava ser propenso a tropeçar. O cinto é o que botava tudo no lugar, é o que tornava a roupa apresentável, é o que amarrava e deixava tudo compacto e bonito. Portanto, o cinto é a analogia de algo que bota as outras virtudes no devido lugar. Vou dizer por quê. Porque qualquer uma das roupas que eu citei sem amor é legalismo. Até perfume bonito do tipo, eu perdoo, não quero mal para ninguém. Sem amor é legalismo. É aparentar-se bom. Bondade, socorrer a necessidade do outro como compaixão, sem amor é legalismo. O amor é o que torna a nossa vida no lugar parecida com a de Jesus Cristo. Eu quero fechar essa mensagem explicando o porquê que é importante nós vestirmos assim. Paulo está aproveitando que escreve para uma igreja para dizer para a igreja como é que ela vive em comunidade. E eu queria que nós como igreja aprendêssemos isso também. Nós somos uma igreja nova de organização. Mas nós todos nos achegamos a essa igreja com alguns vícios, com alguns pecados, com alguns conceitos equivocados do que significa igreja. A gente se desaponta com algumas coisas aqui. A gente se entristece com alguns irmãos e irmãs. A gente fica para baixo com a maneira com que nos tratam. A gente tem as nossas expectativas frustradas. Nós temos problema também muitas vezes no casamento ou no ter filhos, em que algo que era idealizado, de repente é quebrado, o sonho é estilhaçado. Tudo isso só mostra como lidar com pessoas é muito complexo. Tão complexo que muita gente prefere trabalhar com máquina, porque gente é difícil. Mas Paulo sabe que a maravilha da redenção é que Jesus Cristo não redime máquina, Ele redime gente. E Ele faz gente trabalhar conjuntamente em grande sintonia. Como é que isso é possível? Só se a gente vestir o armário do crente. Inclusive, para as crianças entenderem a mensagem do pastor, o armário tem que ficar vazio o tempo todo. Não dá para colocar só bondade e deixar humildade. Não dá para usar um perfume e deixar o cinto. Esse armário tem que estar vazio porque você tem que se revestir dessas qualidades sempre. E eu não quero que você olhe para isso como sendo algo utópico. Ele é real, ele é possível. Porque Jesus Cristo nos deu nova vida nele. Lembra que eu disse várias vezes no início dessa série que nós somos unidos a Cristo para uma vida nova. Se nós somos unidos a Cristo, é possível a gente tratar quem nos distrata com perdão, tolerância. É possível nós tratarmos quem nos machucou com bondade, com compaixão. É possível nós tratarmos as pessoas que nós não conhecemos com amor. Estou dizendo isso porque tudo isso parece estranho. Você ama quem você conhece bem. Não é possível amar quem você não conhece. Você não ama o filho que ainda não veio? A gente não aprende a amar a criança que ainda não veio? Pois isso é verdadeiro de qualquer pessoa que chega na igreja. Você pode amar quem você não conhece bem. Você pode e deve perdoar quem te feriu. Você deve socorrer quem não te socorreu antes. Esse é o tipo de armário que nós temos que ter. E eu espero que você e eu estejamos dispostos a vestir essas roupas, usar esses perfumes e colocar esse cinto. Eu termino chamando a atenção de vocês para isso, por quê?
Porque é isso que vai fazer nossa igreja uma igreja saudável. Eu não quero que nossa igreja seja marcada só por aquele tipo de comentário que as pessoas falam assim: nossa, a pregação foi boa, né? Que joia, muito boa a pregação, gostei, o pastor falou bem, entendi, muito claro. Também não quero que nossa igreja seja marcada por uma boa música. Nossa, muito sensata, música boa, ponderada, viu? Bem, tocaram no volume bom, boa música, gostei. Queria que nossa igreja fosse marcada por gente que trata a gente com amor. Eu gostei daquela igreja. Sabe por quê? As pessoas lá são amáveis. Elas se amam. Elas se tratam com amor. Por quê? Porque elas foram eleitas, santificadas e amadas. Elas foram tratadas com graça, então elas respondem em graça. Eu espero que essa seja uma marca da Igreja Aliança. Que as pessoas se acheguem e queiram ficar, porque aqui as pessoas se amam, elas gostam de tratar bem umas às outras. Vou orar por isso. Vou confessar o nosso pecado, por nós não termos feito isso sempre. Então vou pedir para você fechar os olhos. E depois de alguns momentos de oração silenciosa, eu vou quebrar o silêncio e vou pedir para a equipe já se colocar a postos, para nós cantarmos o último hino, em que nós rogamos que Jesus Cristo assuma a nossa vida. É um hino que representa uma oração. Nós vamos cantá-lo depois de alguns instantes de oração. Feche os seus olhos. Fale com Deus sobre as dificuldades que você tem, as pessoas com quem você não convive bem. Peça perdão a Deus pelas pessoas que tiram você do sério, pelos relacionamentos que estão balançados na sua vida. Peça perdão.